Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação professor Elisânio e Juan Pablo, né? E o Facebook ainda, né? Ainda com a tela investida, mas já foi explicado aqui que o Facebook não aceita mais fazer live com a tela na horizontal. Então, na medida do possível, a gente vai tocando aqui. Lembrando que o nosso programa é muita informação e pouca enrolação. Aqui a gente vai direto ao assunto. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e o canal UBC de Futebol, o canal do Juan Pablo. A partir de agora, o destaque é o futebol amador. Futebol amador, de falar do Cruzeirão da Massa, falar do Farizão que deu uma parada nesse final de semana de carnaval, mas volta com força total no próximo final de semana. O próximo final de semana que marca também a abertura do terrão. Vamos falar do Cruzeirão da Massa, que estreia nessas duas competições nos próximos 2 finais de semana. O Cruzeiro que está apenas treinando, visando essas competições. Futebol brasileiro, o destaque é a Copa do Nordeste, segunda rodada, os times cearenses se deram mal, né? O Ceará quase protagonizava um dos piores vexames da sua história, ia perdendo em casa para a equipe do Altos, acabou empatando no finalzinho, num jogo ridículo. O Ceará não jogou absolutamente nada. A gente vai passar limpo toda a rodada da Copa do Nordeste, segunda rodada, e projetar a terceira rodada, que já tem início nesse meio de semana, tem início e fim nesse meio de semana. Futebol europeu, vamos falar dos campeonatos, de todos os campeonatos, principais campeonatos, e o destaque negativo é a Juventus. A Juventus está deixando o Scudetto escapar, aliás, já escapou, né? Tá? Acabou de perder em casa, mais uma derrota para a Udinese, a velha senhora, né, que a gente chegou a falar aqui, cravar, que chegaria para brigar, mas de forma surpreendente, de forma a surpresa negativa, a Juventus não está vendo a cor da bola e está deixando, né, a equipe da Inter ganhar com o pé nas costas. E vamos falar também logo do pré-olímpico. Esse foi um vexame histórico. Mais um vexame histórico. O Brasil está fora dos Jogos Olímpicos de Paris. É sem dúvida nenhuma um vexame histórico do futebol brasileiro. Mais um. O Brasil que tem protagonizado o futebol brasileiro, muitos vexames, e não deixa de ser mais um vexame, o Brasil fora das Olimpíadas. Vamos falar também da final da Copa das Nações Africanas e, lógico, da Copa da Ásia. Como eu falei, o nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. E tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal BC de Futebol, o canal do Juan. Já trazendo, e assim, convidar os nossos amigos, né? Quem quiser deixar aí o comentário, ajudar a gente a fazer. Na medida do possível, se a internet deixar, a gente ler todas as mensagens, trazer o boa noite, o destaque inicial do Juan. O Juan que brincou carnaval ontem e hoje está firme e forte aqui no bate-bola. Boa noite, Juan. Boa noite. E o meu destaque vai para o pré-olímpico. O Brasil que está foi eliminado pela sua rival, a Argentina. A Argentina que está gostando de bater no Brasil ultimamente, nos eliminou da Copa do Sub-17 ou foi o Sub-20, não me recordo no momento. Já foi campeã da Copa, deixou o torcedor brasileiro com um símbolo de inferioridade. E agora mais um vexame. Inclusive bateram nós na eliminatória da Copa para 2026 e na Copa América ganhou dentro do Maracanã. E mais um vexame para o futebol brasileiro que está virando motivo de chacota por aí. Está virando piada o futebol brasileiro, mais um vexame histórico. No início do programa, Rua, diga. E sobre a parte de eu vir firme e forte para o programa, eu estava firme e forte até receber a notícia de que o Brasil perdeu, porque nesse momento eu estava assistindo o jogo do Cruzeiro. Juanzinho, ontem, né, teve na Areninha o Cruzeiro Master contra o time lá do Bom Jesus. Foi um jogão de bola, né? Galera aí, muita gente na Areninha. Vamos mandar um abraço para o Tio Gerardo, para a Tia Maria, para a Lidiane, todos de casa curtindo o bate-bola. A gente agradece os nossos amigos que curtem o bate-bola aqui no Facebook e também no YouTube, né? Tem muita gente
que curte no YouTube. Mandar um abraço pro Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa. Esse sim curte o bate-bola no YouTube e ele sempre nos alimenta, né? Tudo que acontece, alguma coisa do Cruzeirão, o Dedé manda aqui pra gente falar no programa. Lembrando, Juan, que o destaque agora é justamente o futebol amador. Futebol amador, o Cruzeiro, como eu falei, só treinando nesse período de carnaval, né, Juan? Muitos times pararam, não marcaram jogo e o Cruzeiro não foi diferente. Treinando na areninha, visando as competições essas que já começam no próximo sábado, Juan. Próximo sábado, o Cruzeiro, aliás, próximo domingo, dia 18, o Cruzeiro estreia, é a abertura do Terrão. É o Terrão, Santa Rita City e Cruzeiro do Barro Preto, a partir das 14 horas, lá na Arena São José, um jogão de bola, né? Então, o Cruzeiro, lá, o Terrão é primeiro e segundo quadro. Então, os dois quadros estão bem, né, Juan? Galera, os meninos ficharam aí alguns jogadores, reforçaram o time para ir bem nessa competição. Esse jogo, Juan, que tem a cobertura total da TV FP Esporte, a narração do narrador Buliçoso. Nós estaremos também nos comentários, o Juan também vai fazer parte da reportagem. A gente estará lá na Santa Rita a partir das 14 horas para levar para todo o Brasil, o Barro Preto, todo canto, né, gente? Né, Juan? Grande transmissão desse jogão, da estreia do Cruzeiro no Terrão. Eu me pergunto por onde é que anda o narrador Garganta de Plástica. A gente nunca mais ouviu falar dele aqui. É o Gelson, né? O Gelson está fazendo muitas transmissões na região da Miraíma, em campeonatos, em torneios de penalidades, mas quando ele tem um tempinho, ele faz transmissões pela TV FP Esporte, né? Futebol de Poeira, que fará cobertura total, Juan, do Terrão, o Terrão que tem a organização do meu amigo Yarlis Cordeiro, do Bena e também do Edvando. Vai ser um jogão de bola, é a abertura, e a gente vai acompanhar toda essa competição. Cruzeiro, como eu falei, próximo final de semana é na Santa Rita, e o dia 24 é logo ali, Juan. Dia 24 estará no Estádio Braizão a partir das 17 horas, né? Aliás, das 19 horas. 19 horas o time entra em campo, né? Com certeza chega mais cedo, o jogo é 19 horas contra o Atlético da Conceição 2, é a estreia do Cruzeirão da Massa. Lembrando, Juan, que lá no Farizão é apenas um quadro, só um quadro. O Cruzeiro também firme e forte lá nessa competição. Juan, quem vai jogar lá no Terrão, aliás, no Farizão pelo Cruzeiro, é o Expedito, né? O Expedito, grande zagueirão, que fez história aqui no futebol de Santana. Ele foi embora para o Rio de Janeiro, agora está morando em Varjota, sempre está treinando na Areninha de vez em quando, e foi fichado. Estará com certeza no dia 24 lá no Estádio Braizão, defendendo as cores do Cruzeiro. É a estreia lá no Farizão. Farizão que tem, Juan, como eu falei no início, deu uma parada no carnaval, toda a galera brincando no carnaval, mas volta no próximo final de semana, 3 jogos no sábado, dia 17, e 3 jogos no domingo, dia 18. E o Juan vai atualizar todos os jogos do sábado e também no domingo, no Farizão, o campeonato, né, que caiu nas graças de todos os santanenses. O município de Santana não poderia passar tanto tempo, Juan, sem uma competição da municipalidade. Espero, né, que esse Farizão tenha vindo para ficar e não seja apenas um campeonato em época de eleição. Ok, Juanzinho? O Vitória do Córrego das Almas com o Santos da Vila Arnô, o Santa Rita City contra o Santos do Engenhão Velho, São José do Pedregal contra o Palmeiras da Fazendinha, a Portuguesa das Águas Belas domingo, a Portuguesa das Águas Belas contra o Real Madrid das Pedras de Fogo, o Arsenal da Conceição com o Real Madrid dos Paus Brancos, o Palmeiras da Ladeira Vermelha contra o Bahia, jogos às 3, 5 e 7 horas da tarde. O Juanzinho, lembrando que o Santa Rita City, né, estreia no Farizão no sábado e domingo, estreia lá no campeonato da Santa Rita, no Terrão, que é justamente o adversário do Cruzeirão da Massa. Mandar um abraço, né, Juan, para toda a galera do Cruzeirão, o Tigerato, que é torcedor símbolo, a comadre Conceição, mandar um abraço para o Levi, que é o treinador, para o Dedé, o Quadrel, são os presidentes, todos os diretores, jogadores e torcedores, que com certeza ajudarão o Cruzeiro, tanto na Santa Rita,
como lá em Santana, no Farizão. Diga, Juan. Os jogadores do Cruzeiro que por muitas vezes vão ajudar o time do Santa Rita City. Tem muitos jogadores do Cruzeiro, tem esse intercâmbio, né, Juan? Muitos jogadores, eles não jogam, mas são uma equipe, né? Antigamente, o time do Barro Preto jogava apenas aqui no Barro Preto, e da Lagoa só jogavam lá. Hoje não, a galera toda, todo mundo se reúne, joga em outras competições. Às vezes tem campeonato que o cara é adversário, joga no final de semana, no sábado como adversário, no domingo já joga como no mesmo time. Então, é isso que tem acontecido. Até nesse terrão, a gente vai ver muito isso. A gente vai ver os jogadores da sede, jogadores do Real Madrid, jogadores do Arsenal, do Baixada. Desses times que não são do interior. Exatamente, esses times da sede, eles não vão jogar o terrão, mas os jogadores vão se fichar em outros times e com certeza todos eles vão brilhar, vão jogar lá na Arena São José e vão reforçar os demais times. Tá certo, Luanzinho? Ainda falando do Farizão, o Farizão começou com 64 times, né? 64 e já tem 17 times classificados para a próxima fase. A gente sempre atualiza aqui quais são os times classificados. Lembrando, Juan, que só faltam mais 15 jogos para terminar a primeira fase. Só neste final de semana serão 6 e ficarão faltando apenas 9. Vamos atualizar os times já classificados para a próxima fase. Vila Nova do Tabuleiro do Gado, o Santos do Curral Grande, São Gonçalo da Mutambeiras, o Arco da Aliança, o Cruzeiro de Nova Olinda, Santana Esporte Clube, Cruzeiro de Umburanas, o Flamenguinho do Beira Rio, Juventude do Camaral, o Arsenal de Santana, Santos do Murugu, o Grêmio da Bahia, o PSV da Lagoa do Serrote, São Paulo do Sapó, São Paulo do São Bento, o Baixado da Sede e o Barcelona do Chinelo. Vão vir mais times por aí. Com certeza, mas se Deus quiser, logo nós estaremos lendo aqui a classificação do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto. Futebol amador passado a limpo, Juan. Só mais uma notinha na Lagoa do Serrote, né? Não houve rodada nesse final de semana da Copa Regional lá da Lagoa do Serrote. Essa competição, Juan, aqui está parada praticamente. Tem um jogo, passa um mês, tem outro, não termina a primeira fase, é légua tirana e nada acontece. Não sei o que vai acontecer com a competição lá do Zé Ferreira. Mandar um abraço para meu amigo Alberto Ripardo, ele que é Relações Públicas de todas as competições que acontecem naquela região, e ele nos mantém informado de tudo, inclusive da Copa da Amizade lá, Copa da Amizade não, Copa Regional da Lagoa do Serrote. Agora o destaque é o futebol cearense, né? Antes, vamos mandar um abraço para o meu amigo Kleber Carneiro, gente boa, a gente falou na instante, né, do time dele, que protagonizou uma disputa de pênalti, né, no último domingo, ontem fez 8 dias, 10 cobranças para cada lado, inclusive eu estava assistindo esse jogo ao vivo, mano, e o goleirão da equipe lá acabou jogando para fora, e o time do... Deve ter sido lixado, né? O time do meu amigo Kleber passou para a próxima fase, está classificado, tem 17 times classificados, e o Barcelona do Chinelo, do meu amigo Kleber Carneiro, está classificado, agora só aguardando terminar a primeira fase para conhecer o seu adversário na próxima fase. Com certeza, o meu amigo Kleber Carneiro e todos os jogadores do Barcelona estão nesse período brincando do carnaval, né, Juan? Com certeza. E aí, Juan, o campeonato cearense, ele já tinha 3 jogos acontecidos, né, no meio de semana, teve mais 2, Juan, mais 2 e os 2 empates. Foi o Horizonte 1-1 com o Atlético Cearense, o Atlético Cearense que é o lanterna do grupo A, e o Floresta 0-0 com o Barbalha que é o lanterna do grupo B. Com isso, Juan, o grupo A, falta uma rodada. Final de semana, Juan, muita coisa vai acontecer. O Fortaleza é o líder com 10 pontos, o Maracanã é o segundo com 8, ainda pode tomar essa vaga do Fortaleza, e o Floresta é o terceiro. Esses times, os 3 times já estão classificados para a próxima fase, Juan. Lembrando que o campeão do grupo se classifica direto para a semifinal. O segundo e o terceiro disputam uma espécie de quarta de final. No grupo E, o Ceará Esporte Clube está bem encaminhada a classificação do Ceará, tem 10 pontos, e o Iguatu é o segundo e o Ferroviário é o terceiro. Esses times também todos já estão classificados, né, Juan? Então, a gente já conhece os 6 times classificados para a próxima fase e os 4 times que irão disputar o quadrangular da morte, que é o Caucaia, o Atlético Cearense, o Horizonte e também o Barbalha. Já já a gente fala dos cearenses que não foram bem na Copa do Nordeste. Agora o assunto, Juan. Próxima rodada, Juan. A última rodada. A gente lamenta que não tem um Ceará em Fortaleza lá pelas primeiras rodadas. A última rodada, Juan. A última rodada de Clássico Rei. Lembrando, se for empate, os 2 se classificam em primeiro lugar. O Juan vai atualizar
todos os jogos da rodada número 5, aí a gente vai para o mata-mata do nosso manjadinho. O Calcaia com Horizonte, o Atlético Cearense com Barbalha, o Ferroviário com Maracanã, Iguatu com Floresta e o Fortaleza com Ceará. É o clássico, né? Ceará e Fortaleza, o primeiro clássico do ano, a gente vai ver o que acontece. Lembrando que no ano passado o Ceará foi muito bem nos clássicos, só perdeu um, e foi justamente o jogo final do Campeonato Cearense. Eu preferia ter perdido na quinta rodada do que no final. Eu vou mandar um abraço na Itapipoca pro meu amigo Antônio Filomeno Neto, é o Filó, gente da melhor qualidade. Sempre que pode também, curte o bate-bola. Um abraço para ele e também para toda a família do Filó, tá certo, Anzinho? Então vamos tocar o bate-bola. O bate-bola que acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal BC de Futebol, o canal do Juan. O destaque agora é o Campeonato Carioca. Taça Guanabara. O Flamengo ganhou mais um jogo atrasado. Esse jogo era a terceira rodada e o Flamengo ganhou, Juan. 3-0 em cima do Voltaço Volta Redonda. O Flamengo ganhou esse jogo 3-0, Juan. Era um jogo atrasado. Com isso, a classificação: Fluminense é o primeiro, agora todo mundo com 7 jogos. O Flamengo é o segundo com 15, ainda tem o confronto direto. Aliás, o Fluminense ainda vai jogar com o Vasco e também com o Botafogo e com o próprio Flamengo. O Nova Iguaçu é o intruso aí. Ele está com 14 pontos na terceira colocação. O Vasco é o quarto colocado. Está se repetindo o que aconteceu ano passado. O Fluminense, o Flamengo e o Vasco classificando e o Botafogo. Ano passado foi o Volta Redonda, agora é o Nova Iguaçu. O Botafogo está ficando de fora, Juanzinho. Está ficando de fora o Botafogo, que se terminasse hoje, aquela velha frase, né, que ninguém disse essa frase, terminasse hoje, o Botafogo estaria fora das finais do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, Juan, que tem rodada, Juan, nesse meio de semana. Rodada completa do Campeonato Carioca, a rodada de número 8 do Campeonato Carioca. Lembrando, o Fluminense é o líder e o Flamengo está ali. E o Fluminense tem clássico, né, Juan? Tem clássico, o Fluminense. O Juan vai atualizar toda a rodada do número 8, lembrando que são 11. Então, o Fluminense com o Vasco, o Nova Iguaçu com Boa Vista, Portuguesa com Audax e o Bangu com o Flamengo. É o Flamengo, né? Que esse jogo do Flamengo, Juan, vai ser do Flamengo com o Bangu. O mando é do Bangu, mas esse jogo acontece em Sergipe, no Batistão. O Flamengo tem nesse Carioca. Tá levando o Carioca pro Brasil inteiro. Brasil inteiro. Agora sim o Carioca virou uma prestação para a sociedade. Sim, o Flamengo, Juan, já jogou no Rio Grande do Norte, já jogou em Manaus, já jogou em Belém, já jogou na Paraíba e agora é a vez de jogar no Sergipe. Então o mando de campo, como eu falei, é do Bangu, mas com certeza vai estar lotado, Juan, vai estar lotado o Batistão nesse grande jogo de bola, que acontece no Batistão. Tá certo, Juanzinho? Então aqui um abraço mais uma vez para o meu amigo Filó, o Filó que está mandando aqui uma mensagem de carinho. Muito obrigado, Filó, pelas palavras, a gente agradece. Aqui a gente faz como um hobby, né? A gente tinha vontade de eu sou um jornalista frustrado, tinha vontade de ter feito rádio e agora com a internet dentro da casa da gente, a gente fala de uma coisa que a gente gosta e o Juan também gosta muito de futebol. Quando eu convidei ele aceitou o convite e a gente faz com o maior carinho, uma coisa que a gente gosta. Eu particularmente fico até triste no dia que a internet não deixa, né, a gente fazer o bate-bola, tá certo? Muito obrigado aí pelas palavras. Isso deixa a gente, com certeza, muito agradecido, né, Juan, com as palavras de um amigo, e eu sei que são palavras do fundo do coração. Tá certo, Juanzinho? Então a gente vai tocando aqui o bate-bola no Facebook e no YouTube agora, Juan, o Paulistão, rodada, Juan, que o Corinthians deu uma esperancinha. O Corinthians deu esperança, Juan. O Juan vai atualizar os resultados. O Mirassol 2-2 com o Santos, o Água Santa 2-0 no Ituano, Corinthians 2-0 na Portuguesa, Internacional de Limeira 2-0 no Botafogo de Ribeirão Preto, o Red Bull Bragantino 1-1 com o São Bernardo e a Ponte Preta 2-0 no São Paulo. Tem o complemento da rodada, o Santo André com o Palmeiras e o Novo Horizontino com o Guarani. Juan, isso é a rodada número 7. No Paulista que tem a rodada número 8 já acontece no meio de semana. Nos jogos do dia 14, o Ituano com o Mirassol,
o São Paulo com o Santos, o Bragantino com a Ponte Preta, o Botafogo com o Corinthians, o Internacional de Mineiro com o Novo Horizontino, o Guarani com o Santo André, São Bernardo com o Palmeiras e a Portuguesa com a Água Santa. Pois é, a gente aqui no bate-bola, a gente não tem intenção de virar YouTube, a gente não tem intenção de absolutamente nada. A gente faz apenas por hobby, falar de uma coisa que é gostoso, né, para quem gosta de futebol, e agora com a internet dentro da casa da gente, facilita. E assim, quem sabe, né, um dia o Juan não enverede, né, no caminho do jornalismo, e um dia, quem sabe, seja aí um repórter esportivo na beira do campo, com certeza vai deixar o papai muito orgulhoso. Não é isso, Juanzinho? Se Deus quiser. Então, Juanzinho, ainda falando, agora o destaque é o Campeonato Mineiro, Juan. O Campeonato Mineiro não teve rodada nesse meio de semana. Lembrando que lá em Minas, Juan, são 3 grupos, só classifica o primeiro colocado. O Cruzeiro é o líder do grupo A, do grupo B, Juan, é o Vila Nova, é o líder do grupo do Galo, e no grupo C, Juan, é o América. É o América. E lá, como são 3 grupos, classifica os 3 primeiros e os 3 segundos colocados, aquele que terminar em primeiro também classifica. E nesse momento seria a equipe do Tombense. Mas uma vez aquela frase se acabasse hoje. O Atlético estaria de fora, né, Juan? Caso terminasse hoje, mas isso é apenas uma frase que os jornalistas esportivos... Que não tem muito serviço. Não tem, porque às vezes quando passa uma rodada, os caras já dizem isso, né? Mas é apenas para informar, porque os torcedores, quem acompanha futebol, Juan, gosta de saber qual é a classificação, onde é que está o seu time, é por isso que o jornalista sempre diz assim, se o campeonato terminasse hoje, a classificação seria essa. Ok, Juanzinho? Agora, o destaque no bate-bola é o campeonato Gauchão, o Gaúcho, que tem novo líder. O Juan vai atualizar os jogos da rodada número 7. O Caxias, 2-1. No Santa Cruz, o São José perdeu de 1-0 para o Internacional com o time reserva. O Brasil de Pelotas 1-1 com o Guarani de Bagé. O Novo Hamburgo 1-1 com o Juventude. O Avenida deu 2-0 no Ipiranga. E o Grêmio 1-1 com o São Luís. Com isso, Juan, lá no Campeonato Gaúcho é diferente. Lá classificam 8 times, vão para as quartas de finais, semifinal e final. E às vezes acontece ter Grenal logo nas quartas de finais. O Grêmio vacilou, Juan. Então, com isso, o Internacional é o líder, o Grêmio é o segundo, o terceiro é o Juventude, os 3 times que estarão na primeira divisão do futebol brasileiro, o Brasil de Pelotas, o Caxias, o Novo Hamburgo, o São Luís e o Avenida fecham o G8 do Campeonato Gaúcho. Agora nós vamos à nossa Lampions League. Juanzinho, ontem teve a segunda rodada e o Ceará Sporting Clube protagonizou um jogo horroroso, jogou em casa na Arena Castelão. Será que não perdeu ainda na competição, mas jogou muito mal, quase perdia para o Altos em pleno Castelão, mas no finalzinho acabou empatando o jogo, mas não deixou de ser um resultado ruim. O Ceará não jogou absolutamente nada. E sem falar do Bahia, que pode repetir o vexame do ano passado. Aliás, o Bahia perdeu para a equipe do River, mas assim, dos jogos que eu vi, teve também a derrota do Fortaleza, mas eu considero o empate do Ceará em casa o mais vexatório dessa rodada. O Juan vai atualizar todos os jogos da rodada número 2 da Copa do Nordeste. O América de Natal perdeu de 2-1 para o Itabaiana. O CRB 1-0 no Fortaleza. O Ceará empatou em 1-1 com o Altos. O Vitória 3-1 no ABC. O Maranhão perdeu de 3-1 para o Náutico. O River 1-0 no Bahia. Não é o River da Argentina, é o do Piauí, só ressaltando. O Botafogo da Paraíba 1-0 na Juazeirense. O Sport 3-1 no 13. E no grupo A a gente tem o CRB, o Botafogo, o CRB líder, o Botafogo da Paraíba em segundo, Vitória em terceiro e o Ceará em quarto. Com esse empate, o Náutico em primeiro no grupo B, o Bahia em segundo, o Fortaleza em terceiro e o Itabaiana em quarto, todos com 3 pontos. Lembrando, Juan, que aqui é grupo contra o grupo A contra o grupo B, times do mesmo grupo não se enfrentam. Então, o G4, o Juan acabou de atualizar e cada time joga 8 vezes, Juan. Então, a gente vai para a terceira rodada já, rodada completa nesse meio de semana. O Juan vai atualizar todos os jogos, inclusive o Vozão joga fora de casa. O Itabaiana com o Sport, o Fortaleza com o River do Piauí, o Altos com o Maranhão, o Náutico com o Ceará, a Juazeirense com Vitória, o 13 com o CRB, o ABC
com o Botafogo, o Bahia com o América de Natal. O Náutico e o Ceará, que de certa forma é um clássico também. O Náutico, que há algumas temporadas, Juan, eliminou o Ceará em pleno Castelão. Vai ser um jogão de bola lá nos aflitos, não é isso, Juan? Com certeza. Vamos torcer para a vitória do Vozão. Vamos torcer para a vitória do Vozão, que precisa ganhar, né, Juan? Caso um insucesso, mais um insucesso, o Ceará pode ficar fora do G4 depois de 3 rodadas. Ok, Juanzinho? Ok, Juan? Então, vamos tocar agora o bate-bola. O destaque é a Supercopa do Brasil. A Supercopa do Brasil de futebol masculino é apenas um jogo. O campeão da Copa do Brasil e o campeão do Campeonato Brasileiro. Na Supercopa do Brasil feminino, são 8 times, ou seja, quase todos, né? Se a primeira divisão tem 16, 8 times, a metade joga a Supercopa, os 8 melhores classificados. E a gente teve, Juan, lembrando que é mata-mata, para ser campeão precisa jogar 3 vezes. Joga as quartas de final em um jogo, a semifinal em um jogo e a final também um jogo. A gente teve as quartas de final neste final de semana. Meio de semana a gente tem as semifinais e a final próximo domingo. O Juan vai atualizar quem passou e os resultados, Juan. O Flamengo 0x0 com a Ferroviária. A Ferroviária passou nos pênaltis. O Internacional perdeu de 4x2 para o Corinthians. O Real Brasília perdeu de 1x0 para o Cruzeiro. E o Avaí Kinderman 3x1 no Fluminense. As semifinais ficou Avaí Kinderman contra o Cruzeiro e Ferroviária contra o Corinthians. Esse jogo da segunda chave que tem mais cara de final de Libertadores, né? Juan, lembrando que deu a lógica, né? Embora o Flamengo tenha feito muitos investimentos para esse ano, mas o time não entrosou ainda na Supercopa do Brasil. Esperamos que o Flamengo vá bem nas competições, principalmente no Campeonato Brasileiro da categoria. O Flamengo feminino está prometendo. Fez muitas contratações e o torcedor, principalmente os dirigentes do Flamengo, estão confiantes numa boa campanha do Mengão também no futebol feminino, Juan. Talvez fazer sua primeira participação na Libertadores. Exatamente. Se colocar, ter uma boa colocação e ir para a Libertadores. O destaque agora é o futebol europeu, Primeira Liga, onde o Benfica tropeçou, acabou empatando o seu jogo. Então agora a pontuação é a mesma, 52 pontos para cada time. O Sport venceu, tem 52, mas Juan, o Porto foi que perdeu hoje à tarde e deu uma distanciada. Só que a mesma pontuação, 52 para o Benfica e para o Sport, mas o Sport tem um jogo a menos. O Juan vai atualizar todos os resultados da rodada número 21. O Porto estava perdendo, a gente pensou, o bate-bola estava perdendo de 3x1 para o Arouca, Juan. O Vitória 2x2 com o Benfica, o Sport 5x0 no Braga, o Rio Ave 1x0 no nosso Casa Pia. Eu acho que o nosso Casa Pia vai cair esse ano, acho que esse ano não escapa. O Boa Vista 2x1 no Estoril, o Moreirense 1x0 no Chaves, o Farense 1x1 com o Famalicão, o Estrela da Amadora 3x0 na Portimonense. O Sport, que se ganhar o próximo jogo, assume a liderança da Liga Portuguesa. E que tem um jogo a menos, e se ganhar esse jogo atrasado, com certeza assume a liderança. Ok, Rosinho? Na Eredivisie, sem disputa, né? O PSV é o líder, 59 pontos, 10 pontos acima do Feyenoord, Juan. E a gente teve... Já dá para contar com pontuação de basquete. E lá, Juan, quando um time se distancia, dificilmente o outro chega, né? Dificilmente eles perdem jogos. O Ajax que o diga, né? O Ajax ganhou na sequência vários campeonatos e ele, logo de início, se distanciava muito, Juan. O Juan vai atualizar os resultados dos principais jogos da Eredivisie. Feyenoord 2x0 no Sparta Rotterdam, o Volendam perdeu de 5x1 para o PSV, o Heerenveen 3x2 no Ajax, o Almere 0x0 com o Alkmaar e o Schalke perdeu de 3x0 para o Twente. Boa campanha, né, Juan? Esse Twente aparece ali na terceira colocação. Esse Twente que já foi finalista nos anos 70. Acima do Ajax e também do Azezin, né, Juan? Com certeza. O Juan teve rodada também na Bundesliga, rodada número 20. A rodada na Bundesliga, Juan, foi a de número 21 e teve líder contra vice-líder. E placar clássico ainda. Juan, teve o placar clássico, né? A equipe do Leverkusen, que estava 2 pontos acima do Bayern e acabou vencendo o seu jogo, diga, Juan. Eles estão deixando a gente sonhar, é a frase que os torcedores do Leverkusen estão dizendo nesse momento. Pois é, Juan. Agora são 13 jogos, lá a contagem regressiva eram 14, agora são 13 jogos para finalizar. Deus, tomara, Juan, tomara principalmente para a torcida do Leverkusen, que ele não dê aquela bananada
que deu a equipe do Borussia no ano passado, né? Estava ganhando até o finalzinho e acabou deixando escapar a Bundesliga, né? Então é líder agora. A gente também tem surpresa na Bundesliga. 5 pontos, Juan, 5 pontos acima do Bayern. O Bayern que não está bem, né, Juan? O Bayern não vem bem esse ano. Algumas coisas que geralmente não acontecem com o Bayern, esse ano está acontecendo. Vamos torcer, Juan, até para o bem da Bundesliga, é bom que outro time ganhe, né? Eu estou torcendo demais o time que é comandado pelo Xabi Alonso, né? Muita gente conhece o Xabi Alonso. Foi a chave do sucesso. É a chave do sucesso, um trocadilho aí que fizeram com o nome do Xabi Alonso. Ele que foi campeão do mundo pela Espanha em 2010, jogadoraço, jogou no Liverpool e também jogou demais no Real Madrid. O Juan vai atualizar todos os jogos da Bundesliga. O Hoffenheim 1-1 com o Cologne, o Stuttgart 3-1, mais o Stuttgart que está na terceira colocação à frente do Borussia Dortmund. Muito bem, Juan, surpreendente esse time que vem da Bundesliga 2, Juan. Ele fez uma campanha excelente na Bundesliga de 2021, uma mais ou menos na de 2022, 2023 quase foi rebaixado e 2024 está brigando por Champions League. O Leverkusen 3-0 no Bayern de Munique, deixando o Leverkusen sonhar. O Union Berlin 1-0 no Wolfsburg, o Frankfurt 1-1 com o Bochum, o Mönchengladbach 0-0 com o Darmstadt, o Bremen perdeu 2-1 para o Heidenheim, o Augsburg 2-2 com o RB Leipzig e o Dortmund 3-0 no Freiburg. Juan, na Ligue 1 a gente teve mais uma rodada e agora, Juan, pelo amor de Deus, né, o PSG não tem adversário, né? Agora são 11 pontos a diferença para o Nice que está na segunda colocação, seguido da equipe do Mônaco, e o Juan vai atualizar os resultados da Ligue 1 desse final de semana. O Nice, que inclusive foi derrotado pelo Mônaco de 3-2, o Montpellier perdeu 2-1 para o Lyon, o Lyon tentando dar uma resposta, o Toulouse perdeu 2-1 para o Nantes, o Lorient 2-0 no Rennes, o Clermont 1-1 com o Brest, o Le Havre perdeu de 1-0 para o Rennes, o PSG 3-1 no Lille, o Lens 3-1 no Strasbourg, Marseille 1-1 com o Metz. Juan, a Ligue 1 destaque aqui no Bate-Bola, ao vivo no Facebook, no YouTube, a apresentação profissionalizando de Juan Pablo. O nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. E tem o apoio do canal Ceará Fla 79, do canal BC de Futebol, o canal do Juan. Diga, Juan. E agora é o destaque. É para a La Liga e o que o Vinícius Júnior fez. Que golaço do Vinícius Júnior, Juan. Era o líder contra o vice-líder. O Girona, que nessa La Liga só perdeu 2 jogos, só havia perdido um jogo. O Real Madrid foi no Santiago Bernabéu e acabou pegando uma goleada. O Real Madrid jogou muito, o Vinícius demais. Então o Juan vai atualizar todos os jogos e o destaque negativo, mas um insucesso do Barcelona, como eu falei, o Real Madrid agora coloca muitos pontos, né, 5 pontos à frente do Girona. O Real Madrid caminha a braços largos para ganhar mais um campeonato espanhol. O Juan vai atualizar todos os resultados. O Barcelona 3-3 com o Granada, o Sevilla 1-0 no Atlético de Madrid, o Mallorca 2-1 no Real Vallecano, o Getafe 3-2 com o Celta de Vigo, Las Palmas 2-0 no Valência, o Real Madrid 4-0 com o Girona. Essa dupla, Vinícius Júnior e Bellingham, que vai dar o que falar, inclusive. O Real Madrid está muito forte para ganhar mais um orelhuda. O Real Madrid pode anotar, joga amanhã, já a gente vai falar de Champions League. O grande Real Madrid, quando vem com força. E ainda tem a chance do Mbappé vir mais futuramente, inclusive. A Real Sociedade perdeu de 1-0 para o Sassuolo, o Alavés 1-1 com o Villarreal e o Cádiz perdeu 2-0 para o Betis. A La Liga, Juan, show de bola, como eu falei. A diferença agora, Juan, são 5 pontos. Real Madrid 61 e o Girona com 56. Não tem jogar menos, é oficial. Dificilmente o Real Madrid vai perder esse campeonato. O Barcelona, né, que está ficando atrás, e também o Atlético de Madrid. Mas, Juan, vamos ressaltar a campanha do Girona, né? A campanha do Girona é sensacional. Bom, para cada país hoje está tendo uma surpresa, né? Ô, Juanzinho, agora o nosso destaque é a Série A italiana, a Série A, Juan, que teve mais uma vitória da equipe da Inter de Milão. A Inter tem 60 pontos, Juan, com a derrota da Juventus. A Juventus acabou de perder 1-0 para a equipe da Udinese. Surpreendente a derrota da Juventus. A Juventus tem perdido forças. A Juventus só está no Scudetto, Juan, e agora tem que projetar, saber realmente
o que é que a Juventus quer? Se vai para o título, eu acredito que não dê mais, porque está com 7 pontos da atrás. Juventus é a Copa da Itália. Juan está com 3 jogos a menos, aliás, está com um jogo a menos, a mais. Aliás, a menos que o Milan. Não, os jogos, a mesma quantidade de jogos. Agora igualou a quantidade de jogos. Mas a diferença são 7 pontos, Juan. 7 pontos para a Inter de Milão. Dificilmente a Inter vai perder, porque a Inter está jogando muito e a Juventus não está jogando nada, né? Então não dá para você acreditar numa reviravolta da equipe da Juventus. Precisa voltar a jogar bola e torcer por muitos tropeços da Inter de Milão. Juan. Alô, Botafogo. Só se der uma de Botafogo aí, que dificilmente vai acontecer. A Inter de Milão está muito bem. O Juan vai atualizar todos os jogos, todos os resultados da rodada. E o destaque é justamente a vitória da Inter fora de casa em cima da Roma. Goleou, Juan. Milão 1-0 no Napoli. O Napoli que está na nona colocação, lamentável. O Napoli, que é o atual campeão, Juan, e esse ano faz um campeonato sofrível. O Reno perdeu de 4-1 para o Atalanta. Para Atalanta, o Bolonha 4-0 no Lecce. O Monza 0-0 com o Verona. A Fiorentina 5-1 no Frosinone. Sassuolo 1-1 com o Torino. A Roma perdeu de 4-2 para Inter. O Cagliari perdeu de 3-1 para o Napoli. E a Salernitana 3-1 no Empoli. Agora, o que está sensacional, Juan, é a Premier League. O maior campeonato de clubes do mundo. Com certeza. Não dá para esperar menos. E outra coisa, hoje, 3 times disputam. Já começou para funilamento. Né? 3 times, Juan, disputam cabeça a cabeça. Próxima rodada. Aliás, os 3 venceram e próxima rodada, qualquer um dos 3 pode terminar a rodada de número 25 na liderança. Na liderança. Lembrando, Juan, que a equipe do City tem um jogo a menos. Então, em pontos perdidos, seria o City o líder, né? Caso ganhe o jogo atrasado, iria a 55 e deixaria a equipe do Liverpool com 54 e a equipe do Arsenal com 52. Então, a Premier League está sensacional, mas nesse momento o Liverpool ainda é líder, porque o City não entrou em campo, mas como eu falei, repito, tem um jogo atrasado. O Juan vai atualizar todos os resultados. O destaque é a vitória do Arsenal fora de casa. Juan goleou. O Aston Villa perdeu de 2-1 para o Manchester United. O West Ham perdeu de 6-0 para o Arsenal. O West Ham que ainda não venceu em 2024. O Nottingham perdeu de 3-2 para o Newcastle. O Fulham 3-1 no Bournemouth. O Liverpool 3-1 no Burnley. O Luton perdeu de 3-1 para o Sheffield United. O Tottenham 2-1 no Brighton. O Wolverhampton perdeu de 2-0 para o Brentford. E o Manchester City 2-0 no Everton. Juanzinho, então é a Premier League. E nesse meio de semana, Juan, o destaque é, sem dúvida nenhuma, a Champions League, né? As oitavas de final. Lembrando, Juan, que a gente vai ter também, são 8 jogos, a gente tem 4 nesse meio de semana. Tem 2 jogos amanhã e 2 na terça. Agora, a Liga Europa, a gente vai ter os 8 jogos de ida, né? 8 jogos, e também na Conference League. São os segundos colocados de cada grupo, com o terceiro colocado que vem da Champions League. Isso na Liga Europa. Na Conference League é o segundo colocado, mais o segundo colocado que vem lá da Liga Europa. Os primeiros colocados estão aguardando seus adversários. É uma espécie de 16 avos de final, tanto na Conference League como na Liga Europa. Agora, a Champions League é oitavas e o Juan vai atualizar os jogos da terça-feira e também da quarta. Amanhã, Copenhague e Manchester City para cima deles, Copenhague. E RB Leipzig contra Real Madrid. O Copenhague, Juan, aqui é a surpresa, né? Classificou num grupo muito difícil, mas está aí. Está classificado para enfrentar o atual campeão, o City, mas o City é franco favorito. E o Real Madrid, né, Juan, joga contra o RB Leipzig. Aliás, a Champions League, Juan, tem bola, tem um vício lá, né, que para repetir confronto lá é uma coisa extraordinária. Sempre repete. E o Juan vai atualizar agora os jogos da quarta. O destaque é o Bayern de Munique. A Lazio com o Bayern, o PSG com a Real Sociedade. A gente vai medir, Juan, como é que está a fase do Bayern, né? Porque o Bayern é franco favorito contra a Lazio, mas como está no ano ruim, vai que tem uma zebra aí, né? Então vamos ver o que acontece com a equipe do Bayern de Munique. O Bayern que é muito forte na Champions League. O Juanzinho, agora vamos falar de decepção, né? Decepção do final de semana.
Aqui a nível local, você era Sporting Clube, né? Empatar com o Altos, estava perdendo até o finalzinho. Que é nível multinacional, multiplanetário. Aqui é a nível mundial. O que aconteceu no pré-olímpico, o Brasil, Juan, foi um arremendo de time desde o primeiro jogo contra a Bolívia. O Brasil não conseguiu. Olha, você assistir jogo da seleção brasileira, seja qualquer categoria, e o Brasil abdicar da bola, não ter posse de bola contra os times aqui da América do Sul. Ok, com a Argentina até a gente aceita, porque a Argentina é campeã do mundo. O Uruguai já não dá para aceitar. Também. Mas aí, cara, o Brasil, até com a Bolívia teve maior posse de bola e o Brasil, um jogo sofrível, ganhou da Bolívia, veio se arrastando na primeira fase, perdeu para a Venezuela e nesse quadrangular, perdeu para o Paraguaio, estava ganhando da Venezuela, tomou a virada, é bom que se diga, e o VAR anulou o gol no impedimento bem questionável, e ontem perdeu para a Argentina. Então o Brasil não merecia, de forma merecida, estar fora dos Jogos Olímpicos de Paris, que acontece no mês de julho, mas o torcedor lamenta e está vendo, Juan, fracassos após fracasso atrás do outro, do futebol brasileiro, e a seleção sub-20 protagonizou um vexame lá na Venezuela, não classificando para a Olimpíada. E o que é pior, Juan, o Brasil, esse pré-olímpico, eles tinham uma premiação para o primeiro e o segundo colocado, que ia para a Olimpíada, e o terceiro colocado. Então o Brasil, quando empatou quando perdeu para a equipe da Argentina, tinha um jogo depois, que era o jogo do time da casa, que era a Venezuela, com o Paraguai, e o Brasil tinha que ficar assistindo o jogo, porque se ficasse no terceiro, ganharia a medalha, e o regulamento mandava que tinha que esperar. Então o Brasil ficou lá, o bichão, aguardando para ganhar uma medalha de terceiro colocado do pré-olímpico. Uma medalha de puro, você fez o seu melhor, mas agora não. Não, a medalha, o Brasil, Juan, quando vai para uma competição que fica em segundo, não vale nem absolutamente nada. Imagine você uma medalha de terceiro colocado no pré-olímpico quando você acaba de perder a vaga para a Olimpíada. Né? Agora vai embora. Meu. Então, foi frustrante, Juan, e principalmente o momento de o Brasil receber essa medalha, Juan, de consolo não tem absolutamente nada. E assim, Juan, é uma medalha de humilhação. A gente até entende que os principais times não deixaram os seus jogadores participar dessa competição. Para a Olimpíada, todo mundo quer que o seu jogador vá para a Olimpíada, mas para o pré-olímpico eles vetam a ida desses jogadores. Mas tinha muitos jogadores lá, e um que é destaque é jogador do Real Madrid. No jogo de estreia contra o Paraguai estava 0-0 e perdeu um pênalti, né? Então, o Endrick, muita gente esperava dele e ele acabou não correspondendo, mas a gente tem que falar também do mau trabalho do Ramon Menezes, né? O Ramon Menezes em nenhum momento fez esse time jogar. O Brasil, que tem protagonizado muitos vexames, e esse não deixou de ser. O Juan vai. Eu gostaria de ver o João Kennedy. Aí, Juan, o Paraguai classificou em primeiro, né? Está classificado para a Olimpíada com 7 pontos. A Argentina está classificada em segundo com 3 pontos. O Brasil e a Venezuela. Aliás, com 5 pontos, o Brasil está eliminado ao lado da Venezuela. Lembrando que o jogo. Coisa que não aconteceu desde 2004. O Brasil, na época de Robinho e Diego, Juan. O Brasil que perdeu de 1-0 esse gol, Juan, já foi depois dos 80 minutos. E o Paraguai ganhou de 2-0 da Venezuela. Todo mundo esperava esse resultado. Tá certo, Juanzinho? Então, foi um vexame. E tomar juízo para não fazer um vexame maior daqui para frente. Né? Mas tá muito difícil, né, Juan? Com certeza. Mas, de certa forma, não duvide do mal da seleção brasileira, porque daqui para frente é só para trás, como já dizia um grande sábio, que eu esqueci. Ô, Ronzinho, vamos falar de festa. Na Ásia, Copa da Ásia, teve final, e teve muitas surpresas, Juan, mas na final não. Então, deu o Catar 3-1, o Catar campeão da Copa da Ásia. Bicampeão da Copa da Ásia. O Catar ganhou da Jordânia. Esse jogo estava empatado até mais de 70 minutos do segundo tempo. O Catar fez os últimos 2 gols já no final. Exatamente, Juan. É aquele resultado. Né? O jogo está empate. Você toma um gol 2-1, ou você vai buscar o empate, tem a chance de empatar, mas também deixa espaço para tomar o terceiro, foi o que aconteceu. Agora, na Copa das Nações Africanas, teve a disputa do terceiro lugar no sábado, Juan, e a final ontem, o Juan vai atualizar os resultados.
A Nigéria perdeu de 2-1 para a Costa do Marfim. Costa do Marfim que começou mal, mas deu a volta por cima e foi campeã, os donos da casa. E no terceiro lugar ganhou a África do Sul, terceira colocada da Copa das Nações Africanas, em cima da República Democrática do Congo. Teve muita surpresa também nessa Copa, e assim, a Costa do Marfim jogava em casa, né? Essa competição estava acontecendo na Costa do Marfim, e teve uma primeira fase muito ruim, andou perdendo de 4-0 para a seleção de Guiné Equatorial. Exatamente. Né? Nem a Guiné mais classificou porque foi ajudada, né, em outros resultados, combinação de resultados, caso contrário não teria classificado. Então, Guiné Equatorial, aliás, Costa do Marfim ganhou forças, trocou de treinador, ganhou força no mata-mata, eliminou adversários bem tradicionais, e na final acabou ganhando e ganhou o tricampeonato. Aí a Costa do Marfim é a campeã da Copa Asiática das Nações. Agora o último assunto do programa, que é a Copa da Liga Profissional. Juan, vamos finalizar o bate-bola falando da quarta rodada da Copa. E o Barracas brilha. Da Copa da Liga Profissional. Vamos atualizar todos os resultados, Juan. O que não mudou é o Boca. Terminou mal o ano passado e continua mal nesse início de competição. Central 2-0 no Atlético Tucumã. O Lanús 3-0 no Platense. O Deportivo Riestra perdeu de 3-0 para o River Plate. Belgrano perdeu de 1-0 para o Godoy Cruz. Central Córdoba 3-0 no Sarmiento. Boca Juniors 0-0 com Defesa e Justiça. O Argentino Júnior 4-2 com o Banfield. O Vélez Sarsfield 3-1 no Rinas La Plata. O Racing Clube 4-1 no São Lourenço. O Estudiantes 2-0 no Tigres. O União Santa Fé perdeu de 3-1 para o Newell's. O Huracan 0-0 com o Independiente. E o Rosário Central 1-0 no Independente Rivadavia. Grupo A, a gente tem o River Plate em primeiro, Argentino Júnior em segundo, o Instituto e o Barracas Central. E no grupo B, o Newell's Old Boys, o Godoy Cruz, o Estudiantes e o Racing Clube. Rosa, então a gente finalizando o bate-bola. Hoje eu vou finalizar com o hino do Cruzeiro, né? Cruzeiro de Minas. Eu esperava finalizar com o hino do Brasil, mas não deu. Né? Vamos finalizar com o hino do Cruzeiro. O Cruzeiro é mais homenagem ao Cruzeirão da Massa, né, que estreia em duas competições, uma no próximo final de semana no Terrão, isso no domingo, e no outro sábado, também conhecido como dia 24, estreia no Varizão. Então, o hino do Cruzeiro, Cruzeiro de Minas, homenageando todos os torcedores do Cruzeirão da Massa. E nesse final de semana a gente vai ficar atento ao que vai acontecer no futebol europeu, principalmente a Champions League. Champions League, que tem 2 jogos amanhã e 2 na quarta-feira. Quinta-feira é a vez da Liga Europa e também da Conference League. Copa do Nordeste também é destaque nesse meio de semana. E com certeza no programa de sexta-feira a gente vai trazer todos os resultados da Copa do Nordeste, torcendo, né, aí pelo Ceará Sporting Clube, jogando fora de casa. Vamos ver também o Fortaleza que joga em casa. Vamos ver o que acontece nessa rodada de número 3 da Copa do Nordeste. O Campeonato Carioca também vai ser destaque, né? Lembrando que no Rio de Janeiro está acontecendo o desfile das escolas de samba, ontem, do grupo especial. Ontem foi, sexta e sábado foi de São Paulo. Ontem e hoje é do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro para o desfile das escolas de samba. Mas o assunto aqui é futebol e a gente vai ficar atento ao que vai acontecer. E vamos projetar no final de semana mais uma rodada também do Manjadinho, o Manjadinho, que a gente vai conhecer os times. Aliás, nós já conhecemos os times classificados para a próxima fase do Manjadinho. A gente só precisa saber a posição. Quem é que vai classificar direto para a semifinal e os times que farão as quartas de finais. Será que o Maracanã rouba essa vaga do Fortaleza? Se o Fortaleza perder para o Ceará e ganhar o jogo dele, com certeza ele vai direto para a semifinal. Mas Clássico Rei, a gente não pode dizer nada antes do jogo terminar. Tá? Só acaba quando termina. Tá certo, Luzinho? Então, um abraço para todos os nossos amigos que curtem bate-bola no Facebook e também no YouTube. Até a próxima sexta-feira com mais um bate-bola ao vivo aqui no Facebook, no YouTube. Fique agora com o hino do Cruzeiro.